Paulo Afonso Schneider foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Em Farroupilha, ele já foi vereador, candidato a prefeito e também a vice-prefeito. Nos últimos anos, tem se dedicado ao descanso. Recentemente, Paulo Schneider esteve presente acompanhando uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade, conversamos com ele sobre a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato de presidente da República no Brasil. Schneider avalia o pleito eleitoral de 2022. Eu acho que foi uma eleição atípica, né? Porque a gente teve que vencer todos os obstáculos e a máquina toda que foi utilizada pelo adversário, mas mesmo assim a eleição ela se deu dentro de um processo tranquilo. Deu para você ver que a diferença entre o primeiro e o segundo turno diminuiu um pouco, mas ainda mantivemos uns 2 milhões de diferença. E agora estamos nessa expectativa aí da posse, né? Estamos organizando, acho que nós vamos a Brasília também para participar dessa grande festa. Como é que se projeta esse terceiro mandato do presidente Lula? Vai ser um mandato diferente do que foi o primeiro e o segundo, mas com os mesmos pilares? Digamos assim, o programa é um pouco diferenciado, porque agora não é mais o PT sozinho, é uma frente ampla, né? Tem 11 partidos, né? Então ali vai ser diluído essa questão do programa do partido. Vai ter que satisfazer outros interesses também desses que estiveram junto conosco nessa vitória. Mas o objetivo principal, o Lula sempre disse, que é a questão da fome. Questão da quantidade de brasileiros que estão sem fazer as 3 refeições durante o dia. E esse, digamos assim, esse parte do programa passa obrigatoriamente por mais verbas na questão social. Agora, o orçamento já para 2023, ele vai ter que ser mudado em muitas partes, se o Congresso tiver sensibilidade, né? Porque não é possível que também na saúde o orçamento seja tão baixo, a questão das universidades, a questão da educação. Eu não sei de onde é que vão tirar dinheiro, mas tem que ter recursos para essas áreas que são áreas prioritárias. Bom, o Brasil depois da eleição ficou praticamente dividido, né? Nós tivemos uma eleição muito próxima, a diferença foi muito pequena. Será desafio também do presidente eleito Lula trabalhar para reunificar, para pacificar o país? A divisão já vinha antes da eleição, né? Já vinha essa polarização, ela desembocou numa eleição altamente polarizada. E o que o presidente Lula agora tem que fazer? Tem que ser presidente de todos os brasileiros. Agora tem uma parte que está relutando, está aguardando o terceiro turno, está aguardando alguma novidade que não virá. Exatamente porque... É o mesmo que acreditaram em Papai Noel? É a mesma coisa, não tem Saci Pererê, coisa assim, não tem como não admitir a lisura das eleições, não tem um fato que denote que houve alguma fraude, que houve algum processo ilegal, alguma coisa, não. As urnas foram exaustivamente fiscalizadas por órgãos internacionais, pelo próprio Exército, que botou uma comissão e no fim chegou à conclusão que não tinha nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de adulteração do resultado das eleições. Então o povo é soberano, tem até uma frase que eles dizem ali, quem manda é o povo mandou o Lula assumir mais um mandato. Como o senhor vê os protestos que têm ocorrido desde aquele domingo da finalização do segundo turno, obstrução de rodovias num determinado ponto, agora os protestos na frente dos quartéis também, como o senhor analisa tudo isso? Eu acho que essas pessoas que estão nesse movimento, elas não se dão conta que há 4 anos atrás, Bolsonaro foi eleito pelo mesmo processo. Nós do PT
não fizemos nenhum tipo de movimento para contestar o resultado das eleições. E agora, então, existe esse movimento, esperando até quem sabe um alento alienígena, como falou o vereador Juliano, né? Porque tem ocorrido coisas muito engraçadas nesse movimento, né? Pessoas que se grudam num caminhão e vão uma distância enorme, outros ficam rezando, outros ficam pendurados nos muros, fazendo orações, fazendo pedidos para que o exército assuma o poder. Mas aí é defender o golpe, não tem a mínima chance de ter um golpe, mesmo porque na posse do Lula vai ter até o Barack Obama, vai estar aí, que foi um presidente, na época que ele era presidente dos Estados Unidos, que reconheceu o Lula, disse, esse é o cara, né? Então, nós estamos tranquilos. Eu acho que aqui no estado também vai ter dificuldades. Em todos os estados vai ter dificuldade, porque a questão orçamentária hoje em dia é uma questão primordial. E os compromissos assumidos durante a campanha pelos candidatos ao governo foram muito grandes. E também os compromissos assumidos pelos presidentes, tanto o Lula como o Bolsonaro, foram muito, digamos assim, vai ser difícil o seu cumprimento, mas se era difícil com esse orçamento, imagina com esse orçamento que lhe capou várias verbas de coisas importantes, questões sociais, né, que hoje tem que fazer essa PEC para que haja um dinheirinho para fazer esse atendimento mínimo nas pessoas menos favorecidas. A última participação na política de Paulo Schneider foi na coordenação do orçamento participativo no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Clayton Gonçalves. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.